uma grande referência na área de formação de professores, em especial de professores de ciências, né? Então, vou apresentá-lo primeiro. Ele é licenciado em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor por lá também. Por sinal, ele coloca que a UFRGS é a sua alma mater. Ele fez pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid. Ele é professor titular aposentado do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 1992. Ele foi professor da PUC, da UBRA, da Faculdade Porto Alegrense, da Unicinos, onde coordenou o programa de pós-graduação em educação, da Unilassalle, da URI de Frederico Westphalen, do Centro Universitário Metodista, já foi diretor do Instituto de Química. Além do ensino superior, ele também já lecionou na educação básica, em escolas públicas e privadas e em cursos pré-vestibulares. É um professor com uma larga experiência. No exterior, ele atuou como professor visitante na Dinamarca, na Argentina. Ele também foi orientador em regime de cotutela na França, em Lyon. Atualmente, ele é professor e pesquisador do Centro Universitário Metodista, o IPA, onde ele envolve-se com alfabetização científica, história e filosofia da ciência. Ele é professor, é pesquisador do programa de pós-graduação em educação da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Ele é professor orientador de doutorado da Rede Amazônica, Ensino de Ciência, e professor visitante sênior da Unifespa, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, com atividades no programa de pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática. Ele é professor visitante do Instituto Federal do Espírito Santo, no CECIMAT. Então, nestes tempos pandêmicos, o professor Chassot, ele desde 13 de maio de 2020, já participou de quase 200 lives. Em 2021, ele participou como docente em disciplinas de pós-graduação na IFES, na UFPAR e na Unifespa, onde leciona também na graduação, orienta 8 mestrandos. Ele é autor de livros com várias edições, e devido à qualidade de sua obra, né, reflete como um sucesso de venda. Ele é autor de mais de 15 livros, vamos apresentar os livros ao final, e suas obras são referências nos cursos de formação de professores de ciências. Dentre as suas obras, vamos destacar A Ciência através dos Tempos, a Alfabetização Científica, Questões e Desafios para a Educação. A Ciência Masculina? Sim, senhora. 7 escritos sobre educação e ciências e memórias de um professor, hologramas desde um trem misto, e o livro, que será a nossa temática, né, da live hoje do GEP4, para quem é útil o ensino. Então, nosso grande mestre Chassot, ele tem nos livros e no escrever 2 de suas grandes paixões. Ele é conectado no mundo da internet, onde mantém um blog desde 2006. Ele tem sido convidado como palestrante em todos os estados brasileiros e em alguns países no exterior. Se for citar o currículo, é bastante extenso, mas os tópicos abordados já são assim um belo convite para que ele nos mostre, né, aqui hoje, com esse brinde, para nos ouvirmos atentamente, para compartilharmos esse rico momento no qual o professor Chassot está agora nos brindando. Então, nós do GEP4, estamos da UFV, estamos muito felizes e gratos por tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo, né? Não tem problema no YouTube não ter dado certo, porque depois
essa migração para o Meet, ela vai ser transposta, vai estar lá aberta para que o público possa ter também o privilégio de ouvi-lo. Então, boa noite, professor Chassot. Boa noite, Rita. Boa noite a cada uma e a cada um daqueles que estão nos ouvindo. Eu, mesmo que tendo a minha trajetória hoje na Amazônia, eu não, atualmente estou falando de Porto Alegre, porque em março de 2020, todos nós sabemos por que paramos de viajar. Em 2019, eu fiz 11 viagens Porto Alegre-Marabá, Porto Alegre. Professor, em 2019 também, faltou falar, já que o senhor está falando de 2019, o senhor recebeu o troféu Pena Libertária do Simpro, do Rio Grande do Sul, como educador do ano. E sua mais recente distinção acadêmica foi um Fast Shift, né? Os Fast Craft, que um livro escrito, deixa eu colocar o óculos que eu anotei aqui, desculpa, escrito em celebração da produção de uma pessoa na completação de uma data jubilar. Então, no caso, gente, esse professor ele fez 60 anos de magistério. Então, ele fez agora recente uma obra com quase 300 páginas, com 19 capítulos escritos por diversos autores do campus de Araguaiana, no Unipampa. Então, cada um destes capítulos detalha dimensões teóricas ou empíricas de diferentes ações de ser professor. Então, ele está publicando num blog semanal dedicado à alfabetização científica. Então, eu quis complementar, porque eu considerei muito bacana essa homenagem que o senhor merecidamente recebeu, professor. E olha que atividade, hein? 2019, cheio de viagens. Continue aí contando para a gente, professor. Eu só faria uma pequena retificação. Esse livro, o Fez Sheriff, não foi escrito por mim. Sim, mas outros autores, diversos autores. Por um grupo de quase 30 pesquisadores do campus de Uruguaiana, na Unipampa, Universidade Federal dos Pampas, que fizeram um livro sobre a minha obra. Então, isso é uma coisa interessante, porque não é meu livro, é sobre minha obra. É sobre você, sobre o senhor, o livro, dedicado ao senhor, aos 60 anos de magistério, sua personalidade. Muito bacana. Exatamente. Bom, já está aí o cartaz, o card que vocês fizeram, e vocês escolheram um dos nomes dos meus livros. O Para Quem é Útil o Ensino foi um livro que resultou da minha tese de doutorado. Eu preciso dizer que eu fiz doutorado quando já era aposentado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Penso que isso é uma característica inédita, porque, em geral, quando as pessoas se aposentam é para terminar a carreira. Como eu só tinha mestrado há mais de 8 anos atrás, depois de aposentado, eu fiz seleção e fui aprovado e fiz doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em educação. Sou doutor em ciências humanas. Quer dizer, isso é uma situação também. Por isso que hoje eu tenho um número pequeno de doutores formados, só 6, 32 mestres, porque, bom, eu comecei bem depois, isso faz uma diferença. Pode passar. Aqui está, então, o para quem é útil o ensino, é a interrogação que vocês me fazem, e ali vocês têm também os 2 logos das 2 instituições onde eu trabalho hoje, a Unifesp, Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará, e a REAMEC, Rede Amazônica de Ensino de Ciências. Eu vou me permitir 30 segundos para dizer uma coisa sobre a REAMEC. Há mais de 8 anos, um grupo de cerca de 30 universidades
e institutos federais fizeram um programa em rede para formar doutores para a região amazônica na área de ciências e matemática. É uma das atividades muito fantásticas que esse grupo de professores fez, com a meta de formar 220 doutores até o ano 2020. O número já está mais da metade. Eu já formei, por exemplo, nesse programa, uma doutora em Parintins, uma doutora em Manaus, um doutor em Barra do Garça, uma doutora em Sinop. Atualmente estou fazendo uma doutoranda no Acre. Quer dizer, então vocês podem ver quanto estar na Amazônia é importante. E acerca do livro, eu vou comentar algumas coisas durante a fala. Necessariamente eu não vou marcá-lo tudo do livro, porque não cabe, não tem sentido. Eu só vou dizer uma frase que abre um capítulo do livro e diz assim: se a educação que os ricos nos dão fosse boa de verdade, eles não davam dessa educação para a gente. Isso foi uma frase que eu colhi numa escola de acampamento e assentamento do MST. Se a escola que os ricos nos dão fosse boa de verdade, eles não davam dessa escola. Eu acho que isso tem muito a ver, pensando no grupo de vocês que são envolvidos na formação de profissionais da educação, quanto essa frase é simbólica. Pode passar. Aqui vocês têm um prelúdio que até parece que não tem nada a ver com o curso. Será que o Sidney não se enganou? Resposta: não se enganou, não. Aqui vocês têm uma pauta musical, não sei se conseguem ler, do século XIII, 1225. E o autor dessa música, que é Laudato Si ao Mio Signore, Laudato Si ao Mio Signore, que é um canto em húngrio, não é nem em latim, nem em italiano, foi escrito na Itália. Nem existia Itália no século XIII, mas ali existia. E o autor é Francisco de Assis, um santo da Igreja Católica Romana. Por que eu estou trazendo esse prelúdio? Vocês vão ver a resposta agora. Pode passar? Sidney, passar o slide, por gentileza. Inclusive, professor, na sua tese, né, eu estava verificando, gostei muito de uma análise que o senhor fez aí, que o senhor vai chegar mais para frente, agora ele passou o slide, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, para não interromper. No dia 18 de junho de 2015, portanto já há quase 7 anos, sem de muitos de nós nem percebêssemos, houve um terremoto numa casa dita comum. E o nome desse terremoto pode passar, Laudato Si, que são as duas primeiras palavras daquela canção de Francisco de Assis, Louvado seja. E o porquê que esse Laudato Si ficou uma coisa quase que um terremoto, pode passar? Porque esse Laudato Si ficou o nome da primeira carta encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. Eu quero fazer uma observação importantíssima agora. Eu sei que eu estou falando numa universidade pública, portanto laica. Eu não estou fazendo proselitismo religioso. Eu até nem participo, não sou da Igreja do Papa, mas tenho no Papa Francisco um dos nomes mais importantes do presente. E essa encíclica dele, Laudato Si, é talvez um dos maiores documentos acerca do meio ambiente. Eu tenho os orientandos em Marabá, que estão todos envolvidos nas coisas amazônicas,
Eu digo que a dissertação deles tem que ter gosto da Laudato Si. Pode passar. Eu vou trazer apenas 3 depoimentos sobre a Laudato Si. Poderia trazer 30, mas vou trazer 3. A primeira é a de Edgar Morin. O Edgar Morin, talvez um dos intelectuais mais importantes do século XX e XXI, ele fez, no ano passado, 100 anos, e no dia do seu aniversário deu uma palestra que parecia uma pessoa com 30 ou 40 anos. Aliás, ele tinha o sabor daqueles que são detentores de muitos saberes. Então, lá Edgar Morin, que nem é católico, não é nem cristão, ele é de fé judaica, diz: a Laudato Si é talvez o ato número 1 de um apelo para uma nova civilização. Olha o que o Morin diz: a Laudato Si é talvez o ato número 1 de um apelo para uma nova civilização. E tem gente que às vezes não conhece essa ensino. Pode passar segundo. Esse aqui é do então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. O Ban Ki-moon estava no comando da ONU quando a encíclica foi apresentada, e ele disse então: com a encíclica papal, as mudanças climáticas devem ser tidas como uma questão moral. As questões climáticas devem ser tidas como uma questão moral. E um terceiro e último documento, pode passar, é de uma brasileira, da Márcia Iroca, que é da Fundação SOS Mata Atlântica. Olha o que ela diz: a encíclica papal veio direto ao ponto ao criticar com detalhamento e de maneira contundente o nosso atual modelo insustentável de desenvolvimento. Com um trecho claro e de fácil acesso, traz ainda uma contribuição sem precedentes à mobilização de toda a humanidade, e não só dos católicos, nas questões ambientais, por um mundo socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Eu acho que esse depoimento fecha e vai justificar por que eu trouxe ele aqui. Pode passar? Eu trago esse documento tanto no prelúdio como no pós-fácil, como um antídoto às políticas bolsonaristas que negam o cuidado da nossa casa comum. A nossa casa comum é o planeta Terra, e todos nós sabemos quanto esse governo não foi talvez o único, mas quanto ele cada vez mais está destruindo a Amazônia. Eu só vou dar um exemplo. Eu disse para vocês que em 2019 eu passei praticamente todo em Marabá ou na Amazônia. Eu às vezes enxergava, perto do meu hotel inclusive, cerca de 2 ou 3 trens por tarde, com mais de 200 vagões em cada trem. Vocês podem imaginar o que é levar minério de ferro e também de ouro, de outras coisas, de tungstênio, de outras coisas, levar 200 vagões. Pense se vocês tiverem na casa de vocês um jardim, e se todos os dias vocês tirarem 2 ou 3 colheres de terra, daqui mais uns dias vocês têm o terreno todo estragado. O que é tirar todo esse volume de terra? Então, esse extrativismo e esse desenvolvimento e essa retirada das terras das regiões indígenas é muito triste, é doloroso. Eu já estive em mais de uma das tribos que estão na Amazônia, trabalhando com ele, e é doloroso ver quanto eles são explorados. Depois a Vale paga lá um dinheiro para eles, como absolvição, e aí então eles compram coisas que nem precisam, e isso é muito doloroso. Eu digo que essa história da Vale pagar
é mais ou menos como as indulgências da fé católica. Tu paga e aí tu reza e tu é absolvido. Quer dizer, eles roubam as terras, aí pagam uma coisa e eles estão muito benzinhos. Também estou lembrando a política do agrotóxicos da, da ministra da Educação. Quer dizer, ela todos os dias quase envolve as coisas, a, a, autoriza o uso de agrotóxicos que nos países não são usados. Eu vou voltar no final como um pós-fácil. Eu tenho que dizer que cada palestra que eu faço, eu trago isso aqui para lembrar o cuidado da nossa casa comum. Pode passar. Eu estou aqui propondo, e isso está na discussão, várias coisas que eu tenho feito, falar em assestando óculos para ler o mundo. Vocês me permitam dizer duas metáforas muito bonitas que tem nessa frase. Primeiro, não sei quantos está no vocabulário de vocês, o verbo assestar. Essa moça está assestando os óculos. Nós assestamos o microscópio, nós assestamos o telescópio, nós assestamos a câmera fotográfica, quer dizer, o binóculo. Então, assestar é ajustar, é achar o ponto focal. E óculos. Eu vou trazer um número de óculos, mais ou menos 6, para escolher o mundo, pode passar. E desses 6 óculos, eu vou. Pode passar. Desses 6 óculos, vocês facilmente podem olhar que cada um deles vai fazer-nos um mundo diferente. Olhe, se eu usar o 1 e se eu usar o 6, completamente diferente a coloração do mundo. Quais são os meus 6 óculos? Pode passar. Os 6 óculos são o pensamento, o senso comum, o pensamento mágico, pode passar, por favor. O senso comum, o pensamento mágico, os saberes primeiros, os mitos, as religiões e a ciência. Lamentavelmente, nós não temos tempo para estudar todos os 6 óculos. Eu vou escolher 2. Mas, por exemplo, senso comum, uma frase de senso comum é: no Brasil, o ano começa de verdade depois da primeira segunda-feira de carnaval. Isso é uma besteira, quer dizer, mas as pessoas usam. Senso comum também. Eu vou fazer um senso comum. Acredito que a maioria das pessoas não sabem usar bastante bem essa locução com um verbo, com um substantivo e com um adjetivo. Substantivo senso e adjetivo comum. Quer dizer, as pessoas usam numa tese, num doutorado, dissertação, toda hora eu ponho lá na marca. Senso comum. Quer dizer, é uma coisa que não tem... É um achismo. Pensamento mágico. Bom, pensamento mágico, eu acho que nesses tempos pandêmicos nós usamos como muito esse pensamento mágico. Pessoas, principalmente os antivacinas, os contestadores da ciência, usam o pensamento mágico, não tomam remédio porque acham que vão se curar, etc, etc. Saberes primeiros, ou saberes primitivos, ou saberes escolares. Essa é uma das coisas que eu trabalho muito, fazendo uma pesquisa de saberes escolares, saberes populares, estudar ele junto com o saber acadêmico, e com esse saber acadêmico depois fazer saberes escolares. Então, saberes primeiros ou saberes primitivos. Um outro óculos, eu já falei do senso comum, no pensamento mágico, nos saberes primeiros. Agora eu vou falar nos mitos.
quer dizer, citar os mitos, porque eu não vou estudar cada um, mas os mitos estão marcados pela nossa cosmogonia. O que é cosmogonia? É o estudo do cosmos. Todos nós aqui nessa sala temos conhecimento. Qual foi a cosmogonia que nós aprendemos por primeiro a respeito da origem do mundo? Provavelmente, eu vou agora até fazer um senso comum, porque eu não estou fazendo uma pesquisa, mas provavelmente o que nós mais aprendemos foi aquilo que está no Gênesis, que Deus criou o homem. Primeiro criou o universo, depois, no último dia da semana, no sexto dia, criou o homem e os criou de um barro e olhando, fazendo a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, então isso é uma cosmogonia. Isso não é uma... Cada um conta de um jeito, não tem a ortodoxia. Se vocês olharem as três grandes religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, essas três religiões abraâmicas, todas elas, além de ser grandes religiões características de ter um só Deus, elas também têm um livro sagrado, e esse livro sagrado garante a ortodoxia. Eu podia falar da Torá judaica, dos 5 livros do Pentateuco, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números e o Deuteronômio. Esses livros formam o Pentateuco, são esses livros escritos por Moisés. Então, todos eles, e a mesma coisa vale para o Alcorão, são marcados por uma ortodoxia. É assim. Diferente dos mitos, que foi o quarto óculos que eu estou falando para vocês, que são historinhas que a gente conta. Gostaria de conversar bastante com os mitos de vocês, para vocês. Né? Talvez a gente pense em outro dia só vir fazer essa palestra dos óculos. Bom, e ainda tem 2 outros óculos, religião e ciência. De cada um eu vou trazer um breve comentário. Esses me interessam mais. Eu estou chamando esses 6 óculos de mentefatos. Aí tem outra palavra que talvez vocês não conheçam todos. Todos vocês sabem o que é um artefato. Um artefato é uma situação em que nós temos um objeto material. Uma caneta é um artefato, uma bolsa, um livro é um artefato, o smartphone é um artefato. Agora, o que é mentefatos? São construções mentais em que eu não posso agarrar. Se eu dissesse para vocês o seguinte agora, pensem numa roda. Tem cerca de 100 pessoas nessa sala, cada uma está pensando agora numa roda. Quer dizer, e essa roda existe na cabeça das pessoas. Nós podemos até operar essa. Vamos, em vez de falar numa roda, vamos falar numa circunferência. Pensem todos numa circunferência. Para facilitar, eu vou dizer que todos pensem numa circunferência de 10 centímetros. Então, agora, essas 100 pessoas que estão aqui, cada uma delas está pensando numa circunferência. Então, essa circunferência existe. Então, não posso agarrá-la, então é um mentefato, diferente de um artefato. Pensem agora, se eu pegasse essa circunferência que tem um diâmetro de 10 centímetros, se eu pegar esse diâmetro de 10 centímetros e passar para 12, e deixar o mesmo diâmetro equatorial de 10. Aí vocês vão dizer, não é mais uma circunferência, é uma elipse. Então vejam que eu estou trabalhando vou falar agora de 6 mentefatos das religiões e da ciência. Pode passar. Aqui tem uma frase de um grande filósofo, ficou mal escrito ali,
um grande filósofo, David Hume. David Hume nasceu em 1711 e morreu em eu não consigo ver bem, 1776. Então todos estão dizendo que ele é, muito provavelmente, um iluminista. Sim, porque o século XVIII é o século do iluminismo. A gente fala, em geral, na França como o iluminismo, século de Lumière, século das luzes. Mas teve iluminismo na Itália, teve iluminismo na França, aliás, França, eu citei, na Escócia, por exemplo, na Inglaterra teve o Enlightenment, o período do brilho. Os alemães têm o Aufklärung, o período do esclarecimento. Kant nos diz: pensa e te liberta daqueles que querem cuidar de pensar em ti e pensa. Quem é que gosta e pensa? Olhem essa frase do David Hume. Se acreditamos que o fogo esquenta e a água refresca, é somente porque nos causa imensa angústia de pensar diferente. Quer dizer, essa é a marca de Hume. Quer dizer, eu não posso pensar diferente. Onde é que eu não posso pensar diferente? Nas religiões. Não posso mudar porque as religiões têm a ortodoxia. Eu vou pegar uma situação que vocês... O dogma da Trindade, que é um dogma muito presente no cristianismo, e diz que Deus é formado por três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente podia mudar. Olha, se não ficaria mais prático. Deus Pai, Deus Filho e uma deusa filha. Em vez de ter a pomba, teria uma mulher como Deus. Negativamente, eu não posso mudar porque as religiões estão marcadas pelo dogmatismo. A mesma coisa que eu sempre digo: nós vamos numa aula e se nós não pensarmos nada diferente, é porque nós não conseguimos discutir as nossas dúvidas. Temos que pensar diferente. E uma das situações que nessa fala eu quero garantir o direito de cada um pensar diferente. E eu vou justificar isso um pouquinho mais adiante. Então, essa frase do Hume: se acreditamos que o fogo esquenta, a água refresca, é somente porque nos causa uma imensa angústia em pensar diferente. Pode passar. Agora eu trouxe uma frase da ciência, e essa frase da ciência é de Isaac Newton. Tem aí um selo da, então, a Alemanha Democrática, e nesse selo vocês podem ver, Newton nasceu em 1645 e faleceu em 1727. Mas ele tem uma frase lapidar: se consegui enxergar tão longe, é porque me apoiei nos ombros de outros gigantes. Olhem se isso não é exatamente como se faz ciência. Quando vocês fazem uma tese de doutorado, uma dissertação, ou mesmo num livro de TCC, por exemplo, qual é a marca? Olhar o que os outros já fizeram e nós irmos adiante. Fizer uma mala com rodinha, eu não precisei inventar a mala e inventar a rodinha. Eu inventei usar a mala com rodinha diferente daqueles que não usavam. Então, isso é uma novidade. Mas eu parti daquilo que já existia. Aliás, quando eu vejo essa frase, a primeira coisa também é de uma modéstia. Quer dizer, eu não olhei tão longe porque eu fiz as coisas. Eu me apoiei nos ombros de outros gigantes para que eles pudessem entender o mundo que nós estamos indo ali. Quando Newton faleceu,
se lançou na Inglaterra um concurso público para ir na sua lápide. E ganhou a frase que dizia o seguinte: e a natureza jazia em trevas. E Deus disse: faça-se a luz. E nasceu Isaac Newton. Olhem que frase bonita. Está lá, junto com Newton, junto com Darwin, junto com Rutherford, na abadia de Westminster, lá está essa frase. A natureza jazia em trevas. E Deus disse: faça-se a luz. Bom, então nós temos ciência e religião. Eu vou comentar um pouquinho mais essas duas e vou dizer depois por quê. Pode passar. Antes eu queria lembrar esse livro do Alan Chalmers, O que é essa coisa chamada ciência. O Chalmers, que nasceu em 1939, ele tem esse livro, dá quase 300 páginas, para responder essa pergunta. O que é ciência? Eu não vou gastar 30 páginas, não vou gastar 3 páginas, talvez no máximo 3 linhas para dizer para vocês o que é ciência. E quero dizer que essa observação do que é ciência não é apenas para a área acadêmica. Esses tempos eu fui dar uma palestra onde havia 40 pesquisadores de vários países da América Latina e do Canadá. E eu usei essa mesma frase que eu vou trazer agora para vocês, e esses pesquisadores que não têm nada a ver com educação aceitaram e gostaram. Olha o que diz a frase. A ciência pode ser considerada como uma linguagem. Essa é a primeira característica da ciência. A ciência pode ser considerada como uma linguagem. É uma linguagem como o português é uma linguagem, como o espanhol é uma linguagem, como o Libras é uma linguagem, como a música é uma linguagem, como a matemática é uma linguagem. A ciência é uma linguagem. Segunda característica, construída pelos homens e pelas mulheres. A ciência é um construto humano. Ela não é, olha um detalhe, ela não é revelada. Quem é que é revelado? Um texto, por exemplo, foi dado. Um texto, a Bíblia. Você perguntar para um islâmico quem é que escreveu o Alcorão, ele não tem dúvida de dizer que foi Alá. E aí você pergunta, mas como é que Deus escreveu o Alcorão para o Maomé? Na verdade, aí o islâmico vai dizer, na verdade ele não escreveu direto. O arcanjo Gabriel ditava para o Maomé o livro. E como Maomé era analfabeto, quando ele saía da recepção do Alcorão, do arcanjo Gabriel, ele ditava por os escribas. Isso durou cerca de 20 anos, mais de 100 escribas formaram um livro ditado por Maomé. Ele é mais volumoso que a Bíblia. Se vocês olharem uma Bíblia, usualmente tem cerca de 1.200 páginas. O Alcorão é muito maior. E esse Alcorão é doado por Deus, é construído por Deus. Não é construído pelos humanos. Os humanos constroem a linguagem da ciência pelos homens e pelas mulheres. É um construto humano. Terceira característica, primeiro uma linguagem, segundo um construto humano, terceira característica, ela é uma explicação para o mundo natural. A ciência explica o nosso mundo natural. A ciência tem uma serventia. Eu sempre me lembro da minha mãe quando ela dizia,
Isso tem serventia, tem que guardar, isso aqui não tem serventia, tem que descartar. Serventia, a ciência serve para quê? Para explicar o mundo natural. Eu poderia dizer para vocês que quando nós começamos essa fala, há quase uma hora atrás, estava claro. Agora já está escuro. Por que eu sei explicar? Claro que eu sei explicar. Por que o leite derrama quando ferve e a água não derrama? Por que o sabão tira a sujeira? Por que o sabão faz espuma? Por que amanhã de manhã vai clarear? E cada dia de manhã está clareando mais cedo, até 23 de dezembro. E assim por diante, quer dizer, a ciência explica o mundo natural. Ela não explica o sobrenatural. Ela não explica alguém dizer, eu gosto do meu companheiro 10%, eu gosto 30%. Isso não tem, a ciência não é dessa. A ciência é uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar o nosso mundo natural. Pode passar? Ali eu peguei e botei um asterisco em mulheres e levei uma pergunta. A ciência é masculina? E eu escrevi esse livro, a Rita anunciou já antes, é um livro que já tem 8, ele já tem 9 edições, ali está 8, já tem 9 edições, um livro de cerca de 150 páginas, e eu respondo na página, sim senhor, está na capa do livro, sim senhor. Aí alguém vai dizer, é um livro machista, é exatamente o contrário. Eu analiso o DNA grego, o DNA judaico e o DNA cristão e mostro que não somos assim por acaso. Nós somos criados, definidos como machistas bastante. Pode passar. Desses 6 óculos, Esse religião, título, né, professor, desse livro já chama muita atenção para essa discussão, para essa desmistificação e apontando a realidade realmente dessa postura, dessa criação toda que o senhor vem explicando do machismo aí. Só fazendo um adendo que realmente nos chama muita atenção. E o parabenizo por isso. Eu Achei já fui, muito bacana. já fui vaiado por isso. Aliás, uma vez eu fui no, é melhor não dizer o nome da instituição, mas um instituto federal de um dos estados mais importantes do Brasil. E eu cheguei quando o diretor do campus me recebeu, disse, professor, o senhor nunca me prejudicou, fez tão difícil a minha, como ser diretor do campus, porque toda semana os alunos estavam criticando e vaiando, porque o senhor vem falar uma palestra no Dia Internacional da Mulher e dá esse título. Aí eu disse, vamos mostrar que é exatamente o contrário. Aí o pessoal foi lá na palestra para vaiar, no fim aplaudiu. Mas então, desses 6 óculos, ciência, religião, mito, senso comum, pensamento mágico e saberes primeiros, eu quero dizer 2 coisas. A primeira, que eu não preciso dizer para vocês qual é o melhor. Cada um escolhe o óculos que usa. Mas cada um escolhe o seu. E às vezes nós podemos usar 2 óculos ao mesmo tempo. É claro que se eu usar 2 óculos ao mesmo tempo, eu vou correr o risco de ver um pouco embaralhado. Há pouco eu falei no pôr do sol. Se eu convidar alguém, vamos assistir um pôr do sol. A pessoa me olha e diz, cara, pôr do sol, tu voltaste, és aristotélico, não és mais copernicano. É verdade, eu devia de falar. Como é que eu devia de dizer pôr do sol? Vamos olhar a Terra se inclinar de tal maneira que ela oculte o sol.
Agora, chegar e dizer, a Mataninha, vamos ver a Terra se inclinar de tal maneira. Não, vamos ver o pôr do sol, é muito mais poético, é muito mais bonito. Mas então, eu estou usando dois óculos. O óculos do senso comum, que é um aristotélico, achando que o sol se move, e é fácil de... Amanhã de manhã o sol está nascendo aqui, ao meio-dia ele vai estar aqui, no final da tarde ele está lá. Quer dizer, então, parece que o sol se... Mas não é. Na verdade, quem se move é a Terra e ela se oculta do Sol porque ela vai se botar na frente do Sol. E por isso que é o pôr do Sol. Então, vamos adiante. Só não pode falar enquanto passa o slide que a Terra é plana, né, professor? Ah, pois é. Essa é uma das poucas dele. A maior do bolsonarismo foi daquele pastor que escarrava na boca das pessoas e com seu escarro ele deixava as pessoas disponíveis a não pegar o vírus e também não precisava se vacinar. Pode imaginar como é que seria os cultos lá. Tá, mas vamos adiante. Pode passar. Eu vou olhar dois óculos, ciência e religião. E eu vou ter uma justificativa para escolher por que eu vou escolher esse centro. Estou dizendo que eu não vou fazer proselitismo religioso. Podemos escolher o método que nós quisermos escolher, ciência e religião. Vão ter duas palavras importantíssimas: fé e razão. Quais são as três razões para eu justificar por que eu escolhi esses dois? Por que eu não trouxe os mitos? Por que eu não trouxe saberes primeiro? Não. Olhem as três razões. Pode passar. Primeiro, as religiões estão onipresentes em nossas vidas. Religiosos ou não, nós estamos num mundo religioso. Olhem, por exemplo, dia 12 de outubro é feriado. Por quê? É feriado porque é o dia da descoberta da América, 12 de outubro de 1492. Pelo menos nos maiores, grande número de países da América Latina, é o dia de Colombo, que, aliás, devia ser amaldiçoado e não badalado. O que ele fez aí, nós sabemos. Mas não é por isso. Aí alguém vai dizer, o dia da criança. Também não. É o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira e rainha do Brasil. Olhem, é rainha, inclusive. Nós vivemos num reino. Então, as religiões protestam, mas atrapalham a vida de todos. A mesma coisa. Ontem em Porto Alegre foi feriado. Por quê? Porque, se vocês contarem 25 de dezembro e 2 de fevereiro, dá 40 dias. É a quarentena. Maria vai ao templo e leva um sacrifício, duas pombinhas, para ficar livre da purificação. Ela é purificada. Aliás, também essa festa da purificação. As mulheres que morriam de parto não eram sepultadas em cemitérios cristãos ou católicos porque estavam impuras pelo parto. Bom, por que nós não temos aula aos domingos? Nós não temos aula aos domingos porque é o dia de guarda. Deus criou 6 dias e no 7º dia descansou, então também. Eu sei que no Brasil tem algumas outras religiões que guardam o sábado, mas o sábado, em Israel, por exemplo, eles guardam o sábado. No mundo islâmico, eles guardam na sexta-feira. Então, sexta-feira é feriado no mundo islâmico, sábado é no judaísmo
e domingo no cristianismo. Agora, só um detalhe, os dias dos judeus começam ao pôr do sol. Um judeu, na nossa situação, já estaria na terça-feira, porque o sol termina, a segunda termina no pôr do sol. E o sábado é muito importante, porque quando sexta de tardezinha começa o pôr do sol, começa o Shabbat, onde eles não fazem nada, eles nem apertam o elevador, porque pode terminar faíscas, não acendem um café, o fogo para o café de manhã de sábado. Então, isso é o Shabbat. Agora, uma outra razão, alguém deve ter sugerido que a gente podia fazer ser das três religiões. Ele não trabalhava sexta, não trabalhava sábado, não trabalhava domingo. E segunda-feira podia ser o dia dos ateus. Olha que maravilha, sexta, sábado, domingo e segunda. Trabalharíamos terça, quarta e quinta. Eu gostei da ideia. Bom, fundamentalismos. Hoje, cada vez mais, as religiões estão num mundo muito fundamentalista. Eu sempre tenho uma dificuldade com os professores de ciência. Muitas vezes é difícil, porque os alunos querem aquela linguagem que está no Gênesis. Aí vamos lá falar outras coisas. Ah, não foi assim que o pastor ensinou. Quer dizer, então, fundamentalismo. Nesse tempo pandêmico, muito importante. E a terceira razão, a teologia. Essa palavra não é... Essa palavra não é dicionarizada. Se olharem, teologia é teos, logia. Logia, você sabe, sempre é estudo, geologia, psicologia, geologia, astrologia, astronomia. Então, a teologia é a negação da existência de Deus. Não precisa, um ateu não acredita na presença de um ser superior. Então, esse é a teologia. Eu me lembro de fazer palavra cruzada, homem mau de 4 letras, ateu. O que é uma besteira fundamental, porque um ateu pode ser mais religioso que um cristão, ou mais religioso, ou melhor pelo menos, do que um islâmico. Então, hoje já as pessoas podem dizer que são ateus. Há muito pouco tempo atrás, um político que se dissesse ateu já estava fora. Eu me lembro que num segundo turno, entre a Dilma e... Agora quem foi? Não estou me lembrando agora. Ah, o Serra. O Serra foi em Aparecida, comungou para aparecer. A Dilma foi em Porto Alegre fazer o batizado do neto também, porque, quer dizer, as pessoas se fazem religiosas. Bom, então vamos olhar um pouquinho essas religiões e ciências dentro desses óculos aqui. Ciência, fé e razão. Cada um vê se concorda com a sua religião, com a sua ciência. Pode passar. As religiões afirmam a existência de uma verdade global, imanente e eterna, completa, que trata tanto da natureza como do homem. Essa verdade tem uma exigência fulcral para crer, a fé. Qual é a palavra-chave que está aqui? A palavra-chave é fé. Qual é o verbo mais importante? Qual é o verbo singular? Crer. Aliás, em vez de crer, vocês podem usar um sinônimo de um outro verbo igual, acreditar. Então, eu creio, eu acredito, porque eu tenho fé. E essas coisas eu não posso mudar. Eu tenho que... Lembrem do David Hume. Lembram do David Hume. Então, aqui vocês têm. Por exemplo, se eu chegar e disser para você, olha, eu vou
tenho uma novidade para contá-los, talvez vocês vão se surpreender. Eu acredito em Papai Noel. Sim, eu acredito em Papai Noel. Aí alguém vai me perguntar, mas como? Eu tenho fé, eu não sei explicar, mas eu acredito. Mas o Papai Noel vem lá do hemisfério norte, num trenó puxado por... Sim, mas como é que ele vem de lá? Não sei, mas ele vem. E ele traz presentes, só que ele é injusto. Eu queria ganhar uma bicicleta, não ganhei nem um patinho. E um guri da minha aula, que rodou, inclusive, queria ganhar uma bicicleta, ganhou uma moto. Quer dizer, o Papai Noel é injusto, mas eu acredito nele. Eu tenho fé, tenho uma exigência para ter fé. Então, as religiões, uma verdade eterna, eu não posso mudar. Eu não posso mudar. Agora, comparem, por favor, comparem com a ciência. Pode passar. A ciência não tem a verdade. Olhem, a ciência não tem a verdade, mas ela acredita em algumas verdades transitórias, provisórias, em um sinal parcial, onde os humanos não são o centro da natureza, mas são elementos da mesma. O entendimento dessas verdades, portanto, a não crença nas mesmas, tem uma exigência, a razão. Qual é o verbo-chave para a ciência? Lembro que a religião, o verbo-chave era crer, acreditar. Aqui na ciência, a grande diferença é essa: entender. Eu tenho que entender. Se eu não entendo, eu não posso acreditar, não posso explicar estar no mundo. Entender. E para entender, eu uso a razão. Na palavra razão tem uma outra palavra que vocês não estão enxergando, mas é muito verdade. Raciocínio. A ciência tem um raciocínio. As verdades da ciência são raciocinadas. Isso é muito importante. As verdades da ciência são raciocinadas. Então, o entendimento, entender é crer. Não. Entender não é crer. Entender é acreditar. Não. Entender é explicar, saber explicar. Olhem que eu não consigo usar a ciência para mostrar que o Papai Noel existe. Não dá. E as verdades da ciência são provisórias. Olhem, por exemplo, vou dar um exemplo. Em 1954, Linus Pauling ganhou o Prêmio Nobel de Química por causa da teoria do octeto. Ele mostrou que os gases nobres têm 8 elétrons no último nível. Esses 2 elétrons estão 4 deles, 4 mais 4 parificados, e não pode formar um novo composto com gás nobre. E todo mundo achou importante que Linus Pauling ganhou o Nobel de Química em 54. Em 1962, portanto, 6 anos depois, 8 anos depois, Neil Bartle, na Universidade da Colômbia Britânica, sintetizou o primeiro composto de gás raro, o hexafluorplatinato de xenol. E Bartle fez o seguinte exemplo: se eu puder oxidar o ouro ou oxidar a platina, vou poder reduzir um gás raro para ter um composto. Então, na década de 60, se produziu mais compostos sobre gases raros do que sobre qualquer outro composto. Por quê? Porque estava caído um paradigma, um novo paradigma. Então,
As verdades da ciência não são eternas, elas são provisórias. Bom, uma utopia. Não se prognostica um choque entre o racionalismo da ciência e a autoridade da fé. Ao contrário, a ciência estaria reservada o papel de explicar e transformar o mundo. Isso que a ciência faz. Se vocês olharem, a ciência faz isso. Ela explica e transforma o mundo. Todas as coisas que vocês conhecem, elas são explicações pela ciência e criações de benefícios da ciência. Eu moro num piso, numa casa que tem 2 pisos. Tem uma coisa chamada escada, que é fantástica. Se não tivesse escada, eu teria que usar um cipó, uma corda para subir e descer. Quer dizer, foi uma criação da ciência. Claro que as ciências nem sempre fazem coisas boas. Sabemos muitas coisas que a ciência faz menos boas. Então, as ciências explicam e transformam o mundo. E as religiões destinam a garantir que essas transformações sejam para melhor. Alguém está dizendo sonho meu. É verdade. É uma fantasia, é uma utopia. Mas às vezes dá certo, às vezes não dá. Quando eles vão lá na Supremo com as criancinhas, pedindo para não serem aprovadas as células-tronco, porque então as células-tronco sobram às vezes, e aí tem já uma alma imortal, aquelas criancinhas não vão para o céu. Quer dizer, uma besteira, coisa que cabe menor do que às vezes, que uma cabeça de alfinete, e já estão ali dizendo que ali já tem uma alma imortal. Então, isso é uma utopia. Pode passar. Professor, algumas pessoas vão sair agora, inclusive algumas alunas minhas, então eu já estou justificando, porque elas têm aula agora 8h30, e o previsto era o término 8h30, atrasou um pouquinho, mas eu estou avisando o senhor, tá? Mas pode continuar, por gentileza. Eu só vou morrer de ciúme daqueles professores que têm as aulas 8h30 e estão dando aula e não estão aqui. Eu só vou, já aproveitei. Bom, alfabetização científica é um mentefato cultural para garantir a sobrevivência nos tempos pandêmicos. Vamos falar um pouquinho sobre isso e já estou quase encerrando. Pode passar. Bom, aqui é apenas uma historinha que todo mundo viveu e sabe. Na segunda quinzena de março de 2020, portanto vai fazer 2 anos agora, houve um fenômeno nacional. Sem precisar gastar em educação, eis que de repente alunos, pais, avós, irmãos mais velhos, empregadas domésticas, professores brasileiros foram todos declarados como detentores de expertise em ensino à distância. Foi fantástico, foi dolorosamente fantástico, porque nem todos estavam preparados para fazer isso. Quantos, inclusive nas universidades, estudaram durante meses antes da pandemia fazer educação à distância? Agora todo mundo tem que fazer essas coisas. Pode passar. Tablet e smartphones, tido antes como vilões, pois distraíam os estudantes que os preferiam ao invés de livros e apostilas, eram reconsiderados. Os vilões agora eram heróis. E agora podia usar tablet, podia usar smartphone. E não houve quem não se rejubilasse e dissesse: a educação brasileira migrou do período medieval ao século XXI. Todo mundo achou essa coisa. Temos a sigla EAD
foi quase um ícone messiânico, quase salvífico. Pode passar. As discussões se estenderam. E aí aconteceu uma coisa significativa. As pessoas não se deram conta que 1/3 dos lares brasileiros não tem acesso à internet. Então, vejam que se estabelece cada vez mais um fosso entre os pobres e os ricos. Os pobres podiam comprar notebooks, podiam comprar uma escrivaninha para cada filho fazer o trabalho depois, e os ricos. Olhem como é um exemplo de uma lar brasileira. Pode passar. A cozinha e a lavanderia se transformaram em sala de aula para realizar as lições remotas. Essa imagem que eu vou trazer parece que a recomendação de ficar em casa traduz um pouco da dificuldade de fazer educação remota. Olhem essa imagem. Isso é educação, é sala de aula. Olhem essa imagem. Pode passar. Eu queria dizer que se ciência é uma linguagem, se nós conseguimos ler a linguagem que está escrita ciência, nós temos a alfabetização científica. E a alfabetização científica é ler o mundo por meio da linguagem da ciência. E agora vem talvez uma coisa nova. Nós temos uma assemblagem de diferentes alfabetizações. Me permitam lembrar onde é que vocês encontram essa palavra assemblagem. Eu aprendi isso na Serra Gaúcha, na região das uvas, do vinho. Vocês podem ter vários tipos de vinho: Pinot Noir, Malbec, Tannat, Cabernet Sauvignon. Está sempre lá marcado qual é a cepa do vinho e aí a gente enxerga. Mas tem muitas vezes que não se tem uma determinada cepa para fazer um conjunto de uva. Então se mistura, por exemplo, Tannat, Malbec, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, etc. Isso é uma assemblagem. Eu estou aproveitando essa palavra assemblagem para falar nas diferentes alfabetizações. Então, aqui eu acho que isso é novo para você. Nós não estamos falando numa alfabetização científica, nós estamos em diferentes alfabetizações. Pode passar? Se vocês olharem as várias alfabetizações que eu estou colocando aqui, eu não vou discutir nenhuma, mas, por exemplo, alfabetização científica, alfabetização matemática, alfabetização geográfica, alfabetização digital, etc. Há, entre essas alfabetizações que eu coloquei ali e outras que eu não tenho aqui ainda, elas não é alfabetização astronômica, alfabetização em botânica ou alfabetização geológica, não. É uma mistura de todas essas alfabetizações. Agora vem uma coisa importante. Dessas todas que estão aí, e que eu não tenho outras ainda, há uma delas que é pré-requisito de todas. Eu vou repetir. Há uma delas que é pré-requisito de todas. Eu não sei se vocês olhando aí, vocês iriam descobrir. Dificilmente. Mas eu vou mostrar que uma delas,
Se eu quero fazer alfabetização musical, eu preciso de alfabetização em inteligência é a mesma. Alfabetização geológica, o mesmo pré-requisito. Todas têm o mesmo pré-requisito. Lembra a história do pré-requisito? Não pode fazer cálculo 3 se não fez cálculo 2. Aqui, então, a mesma coisa. Todas essas aqui precisam hoje, cada vez mais, de um pré-requisito. Vocês já estão supondo qual seja. Para tal, eu queria mostrar uma coisa antes. Pode passar. Eu primeiro vou falar nos nativos digitais. Quem são os nativos digitais? Os nativos digitais são todos aqueles que nasceram no século XXI. Os nossos alunos provavelmente já são todos eles nativos. Eu, e não sei se tem, eu acho que tem mais alguém aí, que nascemos no século XX, nós não somos nativos. Nós aprendemos o que os nativos digitais sabem. Nós somos, então, migrantes digitais. E ser migrantes digital, nós do século XX, eu não sei se estou olhando aí as poucas carinhas que eu vejo, todos devem ser do século XXI já. Mas eu quero dizer o seguinte, nós somos migrantes. Nós vamos da alfabetização de imigrante para ser nativos digitais. E não foi fácil para muitos de nós. Ainda hoje não é fácil. É tão original e tão difícil que vocês têm uma coisa que antes não acontecia de jeito nenhum. Os mais jovens ensinando os mais velhos. Quantas vezes os avós, mesmo os pais, vão lá com os netos ou com os filhos aprender alguma coisa? Quem de vocês já não viu um adulto pedindo para uma criança mais jovem, me acerta aqui o smartphone que eu não consigo, né? Faz isso. Então nós temos uma novidade. Algum de nós teve dificuldade. Eu vou contar para vocês uma coisa surpreendente para alguns. Eu fui alfabetizado numa lousa de ardósia que se escrevia com estilete de ardósia. Vocês hoje de noite podem botar no diário de vocês. Aí a Rita convidou-nos para um professor que é da época da pedra. Usou uma pedra para ser alfabetizado. Mais atual do que seus livros, impossível, professor. É visionário. Mas é isso. Então, hoje nós temos que migrar. Somos migrantes digitais. Pode passar a seguinte. Somos migrantes digitais que foram aprendendo com os nativos digitais. Mas tem um terceiro grupo, pode passar, são os alienígenas digitais. São aqueles que não entendem das coisas digitais. Esses são de dois grupos. São aqueles que se negam a aprender. Eu não quero aprender isso. Eu não quero ter smartphone. Eu não quero ter celular. Eu não quero ter correio eletrônico. Eles se negam. O outro subgrupo desse terceiro é aqueles que não têm condições. Deem-se conta que para ser migrante digital tem que ter, no mínimo, um smartphone. Tem que ter, no mínimo, um smartphone. Então, qual é o pré-requisito? Quando eu falei em todas aquelas alfabetizações, qual é o pré-requisito? O pré-requisito é a linguagem digital. Esta é a grande. E deem-se conta, pode passar, por favor.
deem-se conta que os alienígenas digitais, os alienígenas, terceiro grupo, eles são incapazes de usar os meios mais comuns, por exemplo, de transporte urbano. Eles não são capazes de ler uma música, assistir uma música, eles não são capazes de ler um jornal, eles não são capazes. Qual é a palavra-chave que entrou no mundo que vocês não sabiam ontem e hoje vocês aplicam a toda hora? Realmente, né, professor? Hoje, até como meio de transporte, se você não tiver, igual o senhor colocou aí, um aplicativo, se não for Não um vai. ônibus, né, ou determinado lugar, ou determinado horário que não tem, a pessoa realmente fica à margem, por ser Então, desse grupo. exa exatamente. Então, olhem a coisa que eu estou propondo. Isso é novo também. Os alunos da professora Rita perderão isso, que foram para a aula, mas eu vou dizer mais uma novidade importante. Hoje, por exemplo, quando esses dias nós discutimos os 100 anos do Paulo Freire, o que lembramos? A alfabetização. Em que? Alfabetização em língua materna. Alfabetização em língua materna. Hoje, nós temos como necessidade, primeiro, a alfabetização digital. Se nós não tivermos alfabetização digital, nós não vamos ter alfabetização científica. Olhem todas aquelas linguagens que eu mostrei ali, todas aquelas alfabetizações. Mas alguém diz, como é que eu vou saber tudo isso? Gentes, a coisa mais importante que eu digo agora é a seguinte: nós temos que ser, se eu tivesse que dar um conselho hoje de noite, eu diria, sejam curiosos. A coisa que eu mais ouvia quando eu era pequeno é, tira as mãos daí, não mexe, não seja curioso. Hoje nós temos uma barbada de ser curioso. Tem o professor Google, o padre Google, o pastor Google, o arquiteto Google, o advogado Google, o arquiteto Google, tudo pode ser. E hoje, então, nós temos que migrar, tornar as pessoas nativas digitais. Os alienígenas têm que se tornar migrantes digitais. Pegar um exemplo. Vocês se mudam para um país que vocês não conhecem a língua. China, ou Rússia, ou Japão, Índia. Qual é a primeira coisa que vocês vão aprender se mudar no país? A linguagem do país. É preciso aprender a linguagem. Pois hoje vocês estão num mundo que tem uma outra linguagem. É a linguagem digital. Quem leu 1984, do Orwell, tinha lá a nova língua. A nova língua era a língua nova. O Zamenhof também, quando criou uma linguagem nova, as pessoas tinham que aprender. Pois hoje eu tenho que aprender isso. Porque tudo hoje está marcado pelo aplicativo. Se eu perguntasse para vocês quantos aplicativos vocês têm no celular, ninguém acertaria. Tem 10 ou tem 100, talvez mais. Quer dizer, hoje é toda hora vocês usem o nosso aplicativo. Para ir na farmácia tem que ter o aplicativo. A Rita lembrou, para andar de ônibus tem que ter o aplicativo. Chamar o Uber tem que ter um aplicativo. Você não pode usar de outra maneira. Então, nós temos que aprender primeiro, temos que ajudar, tem que ensinar a linguagem digital. Essa é uma exigência. Pode passar.
Então, todas essas linguagens têm como pré-requisito a linguagem digital. Quando eu tenho um aplicativo, eu posso ler um jornal, posso ver, saber a coisa daqui ou dali, a música, etc. Então, pode passar. Aqui se possa falar, talvez, nas múltiplas alfabetizações científicas. Não temos uma só, temos várias. Assemblagem, inclusive, pré-requisitada por uma alfabetização digital. Adiante. E eu tenho, então, nessas doses de negação da ciência, a ciência é um antídoto ao pensamento mágico. A ciência nos facilita a vida. A ciência faz coisas importantes, mas ela nos facilita. Pode passar? Ao ensejarmos a alfabetização científica como um direito humano para formarmos cidadãs e cidadãos envolvidos na construção de um pensamento mais crítico. Quem tem alfabetização científica tem um pensamento mais crítico, facilita essa história. E aí eu lembraria como pós-fácil, de novo, a encíclica. Pode passar? A Laudato Si. Se vocês botarem no site, no Google Laudato Si, vocês vão cair direto no site do Vaticano e em português vocês vão entender algumas coisas que eu falei. Pode passar? Eu trouxe só para dar um exemplo da Laudato Si, um capítulo, capítulo 4, tem 8 capítulos, mas olhem como tem coisas interessantes. Ecologia ambiental, ecologia econômica, ecologia social. Eu não preciso lembrar para vocês que a palavra eco é casa, ecologia é o estudo da casa, do planeta. Ecologia cultural, ainda ecologia da vida econômica. Princípio do bem comum e, principalmente, a justiça intergeracional entre as diferentes gerações. Então, vocês estão vendo um exemplo de como a encíclica está apresentada. Pode passar? Existe uma palavra nova que não é ecumenismo, que vocês conheciam, mas que é ecumenismo, estudo da casa comum, um movimento da união de esforços em torno da defesa da nossa casa comum, que extrapola os limites das religiões e tem o potencial de coligar religiosos, místicos, cientistas, ativistas, filósofos, ateus e outros grupos. Então, isso é a facilitação. Pode passar. Eu encerro com uma charge, e a charge tem que ver com a Laudato Si, o Papa dizendo lá para o seu assessor, quando for anunciado o meu sucessor, não preciso mais aquela coisa de fumaça branca e fumaça preta, como é hoje, mas basta mandar um correio eletrônico. Aí eu digo que o chargista está atrasado. Pode passar? O chargista devia dizer que, em vez de mandar um correio eletrônico, tinha que mandar um WhatsApp, porque hoje já se faz diferença. Pode passar? Professor deixa tema para casa. Quem é 60 anos professor como eu, não vou faltar, hoje é o meu dever de passar um tema para cá. Deem uma olhada na encíclica. Vão no Google
tem vídeos bonitos sobre si, tem coisas interessantes para ensinar em diferentes escolarizações. Pode passar. Eu, conforme foi prometido, eu vou rapidamente, e serei rápido, comentar alguns livros. Alfabetização Científica é um livro que já está na 8ª edição. A alfabetização científica tem, para mim, uma coisa muito importante. A primeira edição é de 2000. Custou 20 anos, 22 anos para ter 8 edições, mas isso não é difícil. É difícil conseguir. Os direitos autorais desse livro são todos do Departamento de Educação do MST, de todas as edições, porque eu aprendi nas escolas de assentamento e acampamento a maioria das coisas que eu escrevi nesses livros. Então, alfabetização científica, questões e desafios para a educação. O segundo livro que eu estou apresentando para vocês, pode passar, Ciência através dos Tempos. É um livro de história da ciência. Um livro muito polêmico. A primeira frase do livro já me deu dor de cabeça. Admira, meu filho, a sabedoria divina que fez o rio passar perto das grandes cidades. Ali tem a capa das primeiras edições, a primeira edição é em 1994. Então, Ciência através dos Tempos. Pode passar o seguinte. Educação com Consciência é um livro que eu escrevi durante o pós-doutorado, que eu fiz o pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid. Tem um capítulo, claro, que eu escrevi na Espanha, tem um capítulo sobre bruxarias. É muito interessante. Tem um capítulo sobre Inquisição. Tem um capítulo sobre sementes caipiras, etc. Esse livro é um livro muito saborosinho. Um outro, pode passar. Para quem é útil o ensino, eu sei que eu fiquei devendo algumas coisas, mas o livro está aí, tem coisas muito interessantes. Eu diria que a coisa mais significativa desse livro foi a minha tese de doutorado, porque a maioria das coisas que nós ensinamos não serve para nada. Isso é doloroso. Pode passar. Esse aí você já conhece, em Alfabetização Científica, 9ª edição. Dar de presente para os machistas é uma gostosura. Pode passar. O meu último livro, Das Disciplinas à Indisciplina, é um livro muito polêmico. Eu acho que não existe química, não existe física, não existe biologia, existe ciência. E isso é uma coisa importante. Pode passar. Tem 2 livros que estão esgotados, mas se vocês procurarem no sebo, vale a pena. Um é 7 escritos sobre educação e ciência. Não sei por que não saiu da primeira edição. Memórias de um Professor, eu achei que eu escrevi muito cedo. Eu escrevi quando eu fiz 50 anos de professor. Me arrependi de muitas coisas que eu escrevi. O livro tem 500 e tantas páginas, só em sebo. Tem histórias muito interessantes, mas eu não quero prevê-las. Pode passar. Esse livro, como a Rita já disse, é um livro que tem o título de Festschreiber. E essa palavra está dicionarizada em português, está na Wikipédia. É um livro que se escreve em memória dos trabalhos de uma pessoa. Então, esse livro foi escrito por professores da Unipampa, do campo de Uruguaiana. Se vocês olharem www.editora.unijuí.com.br, vocês podem ler uma parte do livro. E se lerem uma parte do livro, eu recomendaria que lessem o capítulo de abertura da professora Silvia Chaves. É talvez o melhor texto sobre o ensino de ciências, sobre ciências que eu conheço. Pode passar.
Ali tem meu endereço, www.professorchassot.pro.br, o blog que a Rita já anunciou, já tem mais de 14 anos esse blog. A cada sexta-feira, ele já foi diário, mas agora não aguento mais. É muito trabalho. Tem uma Inclusive, livraria professor, eu virtual considerei também. muito oportuna a sua reflexão que eu vi num blog, no seu blog, de uma entrevista que o senhor fez à Associação Brasileira das Editoras Universitárias. E aí Ah, é? respondeu a pergunta para o Eduardo Rosa, e eu gostei muito. O senhor colocou assim que os livros envelhecem, ou talvez maturam, né? E em velocidades, às vezes, muito diferenciadas. Porém, o seu livro, eu considero que ele é muito atual, ele é provocativo, ele chamou muita atenção, em especial, quando o senhor falou das duas dimensões. O senhor colocou ser indagado por ele, e ele fez uma pergunta: o que o impele a ser um professor tão atuante até hoje e com presença em diversas instituições? Aí eu amei, eu acho que o público também vai gostar muito do que o senhor respondeu. O senhor colocou as duas dimensões. Colocou assim: numa, eu sou o receptor, porque o meu ser professor é revitalizado pelas minhas ações. E na outra dimensão, eu sou doador, pois com o semear livros, ensejo que muitos leitores, né, se envolvam na construção de um mundo mais justo. Eu amei essas duas dimensões, eu acho que sintetiza muito do que o senhor está colocando aí para a gente, né, da Eu vou sua dizer, trajetória. eu vou dizer uma coisa que eu acho que é a primeira vez que eu digo em público. Tem um professor que está fazendo pós-doutorado comigo e ele está falando sobre um método, uma linguagem chassotiana de escrever ciência. Então, isso é uma coisa significativa, eu acho que é essa coisa de escrever. Bom, mas Bacana demais. vamos encerrar. E você Última pergunta. encerrando, eu tenho uma pergunta do público, tá? Vou esperar o Tá, senhor mas só, encerrar. deixa eu fazer a última pergunta eu, então. Eu vi. Super Última bacana. pergunta, dentro das propostas que eu trouxe um pouco hoje. Ser curioso, ser curiosa. Outra proposta, assumir posturas indisciplinadas. Eu acho que essa é talvez um desafio. Outra, ter a paz como propósito. Quando eu vejo o presidente dizer que os brasileiros agora, em vez de 6 armas, podem ter 8 armas, isso me dá uma imensa tristeza. Nós não queremos uma pátria armada, queremos uma pátria amada. Então, ter a paz como propósito e cuidarmos de nossa casa comum. Como cada uma e cada um de nós vai fazer a diferença enquanto pode passar? Vai fazer a diferença enquanto mulheres e homens envolvidos nesse encontro em tempos de desesperança e de esperança. Quais são os nossos propósitos para colaborar para a construção de um planeta Terra melhor e mais justo? Pessoal, se nós não fizer isso, não vale a pena. Estão perdendo tempo. Era Muito isso que eu bom, queria dizer para professor. vocês. Muito Muito bom. obrigado. Nós que agradecemos. E eu vi aqui, tio Gustavo tinha levantado a mão, mas eu pedi para ele colocar a pergunta no chat. Eu não vi a pergunta dele ainda, né? Mas aqui tem uma pergunta já aqui no chat do Eliel Fontes. A BNCC, principalmente a área de linguagem, que conheço um pouco, pressupõe que os alunos das redes de ensino são nativos digitais, mas a realidade é que
principalmente os alunos das escolas públicas, em sua maioria, são alienígenas digitais. Aquilo que o senhor falou, né, que não tem acesso. Por não terem acesso, e somos professores em migração, tem como dar certo? Eu acho que a BNCC como um todo vai ser um retrocesso. Vai ser um retrocesso. O ensino médio, esse novo ensino médio, é altamente criticado. Agora, eu acho que antes disso, a colocação que foi feita é de quanto cada vez mais tem aqueles que não conseguem. Gente, vocês não se dão conta, primeiro, o número de pessoas que abandonaram a escola nesses 2 anos, desde março. Abandonaram porque não conseguiam assistir a aula. Segundo, crianças, principalmente do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental, que não foram alfabetizadas, que deviam ter sido alfabetizadas, foram passadas por decreto. E olhem de novo quanto os mais pobres ficaram mais prejudicados com isso. Então, aqui tem uma coisa muito séria que nós temos que resolver. Tem uma coisa muito séria que nós precisamos resolver. Eu acho que é isso. Realmente, né, professor, fica muito difícil. Eu trabalho também no programa Residência Pedagógica e a gente viu que muitos alunos não têm realmente esse acesso, né? E realmente somos migrantes, né? Eu, por exemplo, tenho algumas ferramentas que eu ainda tenho dificuldade de dominar. Algumas eu já domino, busco fazer curso, né? E espero ser no futuro uma professora assim que se inspira como o senhor, né? Não parar. Eu gostei muito da questão que o senhor colocou da dopamina, né? Que é o que nos move, né? A gente quer sempre aprender, por isso que eu amei essas duas dimensões. Nós somos aprendizes, aprendentes, somos receptores, somos doadores. Então, muito bacana, professor, foi maravilhoso tê-lo aqui conosco. Agradecemos muito em nome de toda a equipe do GEPFOR. Agradeço as pessoas que estiveram aqui conosco, que estão conosco agora. A gente tem uma equipe grande. Agradeço também lá a Secretaria de Educação de Santana de Cataguases, que trouxe vários professores aqui para estar conosco aqui no GEPFOR. Então, é muito bacana quando as pessoas procuram, as pessoas querem buscar esse diálogo, esse compartilhamento, e ter o senhor aqui conosco no GEPFOR foi uma grande honra, um grande prazer. Eu Muito quero me pôr à disposição não só do GEPFOR, mas de qualquer... Lá, eu fui em algumas prefeituras que eu nem sabia que existia, e dei aula. Isso não custa nada, eu não cobro cachê, eu não precisei comprar passagem para vir aqui. Então, me convidam, uma escola. Mas só tem um grupo de alunos, convida, a gente vai conversar com os alunos lá, é só convidar. Professor Chassot, sua inspiração, é um exemplo, viu? Muito grata. Aqui temos alunos da pedagogia, temos o público de fora, temos aqui a professora Fátima do UFV, que eu já vi. Eu vi também que a professora Cristiane Oliveira Flores esteve aqui conosco e vai dar o privilégio de tê-la na próxima semana aqui no GEPFOR também. Eu gosto muito dela. Então, a gente fica muito feliz, né, professor, como o senhor colocou, essa tecnologia também nos possibilita muita coisa, né? É muito mais difícil a gente presencial fazermos muitas coisas, estarmos em vários lugares, a gente não daria conta de fazer o tanto de coisa que nós temos feito. Inclusive, as pessoas que vêm aqui dialogar conosco.
Então, muito grata por ter cedido o seu tempo. O senhor foi muito gentil aceitar o nosso convite. Esperamos a data e finalmente ela chegou. Foi uma alegria tê-lo aqui. Então, eu te agradeço, reitero os agradecimentos, agradeço aqui ao público presente e desejo a todos e todas uma ótima noite. Muito Obrigada, obrigado. professor. Contem comigo sempre. Obrigada.